Erros de administração de medicamentos para a disciplina Farmacologia aplicada à enfermagem. Oi, meu nome é Nicole Fernanda. Oi, meu nome é Patrick. Oi, meu nome é Sabrina Alves. No contexto hospitalar, a administração de medicamentos é uma tarefa complexa que envolve múltiplas etapas e profissionais. Erros nessas cadeias podem ocorrer por uma variedade de fatores que se interconectam e potencializam riscos. As causas dos erros de medicação podem ser caracterizadas em humanas e sistêmicas. As humanas incluem a falta de conhecimento sobre os medicamentos, erros na prescrição médica, dificuldade de entender prescrições médicas, sobrecarga de trabalho e a falta de atenção e qualificações dos profissionais de saúde. Já as sistêmicas abrangem a violação de regras, falha nas interações com outros profissionais e problemas no armazenamento e dispensação dos medicamentos. As consequências dos erros de medicação são amplas e podem variar desde efeitos adversos leves até eventos graves, como levar o paciente a ter danos irreversíveis. Além disso, esses erros impactam a credibilidade dos profissionais e instituições de saúde, podendo levar a sanções legais e perda de confiança por parte dos pacientes. Pode causar impacto psicológico nos profissionais. Enfermeiros que cometem erro podem experimentar estresse, ansiedade e sentimento de culpa, o que pode afetar sua saúde mental e desempenho profissional. Pode gerar custos adicionais para o sistema de saúde. Erros de administração de medicamento podem resultar em hospitalizações prolongadas, tratamentos adicionais e, consequentemente, em custos mais elevados para o sistema de saúde. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os erros de administração de medicamento e formas de preveni-los. Primeiro, é muito importante identificar corretamente o paciente, para saber se aquele lá é o paciente para o qual aquela medicação está destinada. Em segundo lugar, é importante saber se aquela é realmente a medicação correta, para não ter erro de dar uma medicação errada ou causar alguma alergia. Também é importante saber se a via de administração está certa. Pode haver algum erro na prescrição ou no preparo do medicamento. Por exemplo, o paciente pode usar uma sonda e na prescrição o médico ter colocado alguma medicação oral. É importante prestar atenção no uso dos equipamentos, para não correr o risco de usar um equipamento inadequado para aquele tipo de medicação ou para aquela via de administração. Também é importante prestar atenção na velocidade da infusão, para não infundir a medicação muito rápido ou muito devagar. Atentar ao horário correto de aplicar a medicação devido à sua janela terapêutica. É também de extrema importância dar a dose certa da medicação, para não dar nem dose a mais nem dose a menos, para não ocorrer efeitos indesejados ou não ter o efeito desejado. Também é muito importante fazer a dupla checagem de tudo, tanto de cálculos como de pessoa certa, medicação certa. Não podemos esquecer também de administrar todas as medicações que foram prescritas. Não podemos também, de forma alguma, administrar medicações que não foram prescritas. Também é muito importante nos atentarmos à forma farmacêutica do medicamento, como no exemplo já citado da traqueostomia, ou qualquer outro problema em deglutição e qualquer forma terapêutica. É muito importante a gente saber se aquela forma terapêutica se adequa ao paciente, ao estado que o paciente se encontra, à idade do paciente, para saber o que é melhor. Para evitar os erros de administração, também é muito importante nos atentarmos a fases que ocorrem antes da administração em si. Por exemplo, o preparo do medicamento tem que ser feito de forma bem minuciosa para evitar erro em qualquer forma de diluição, de técnica. Às vezes você aplica uma medicação que precisava de uma técnica exata e você aplica em outra, ou você não faz a asepsia correta, esquece de prender a medicação da forma certa. Também é importante ver o estado do medicamento, se ele não está vencido. Outras questões muito importantes
tanto antes quanto depois da administração da medicação, é manter uma documentação correta para a próxima pessoa saber que a medicação foi feita na hora exata, qual foi a porcentagem, para futuramente se saber como que tudo ocorreu, qual é a evolução do paciente. É você conseguir orientar corretamente esse paciente sobre tudo o que vai ser feito, os efeitos, como ele vai tomar essa medicação, caso ele vá para casa e precise tomá-la em casa. Manter um ambiente de trabalho organizado, para estar tudo fácil ali, para você não precisar sair procurando medicação na hora de aplicar, na hora de preparar. Observar também as respostas terapêuticas que o paciente está apresentando, para saber se aquela medicação está de fato sendo eficaz ou não, se é preciso mudar. Fazer com a sua equipe ou com você mesmo uma educação contínua, para estar sempre aprendendo coisas novas, formas de aplicar a medicação de uma maneira melhor. É muito importante fazer a revisão da prescrição, como, por exemplo, quando é uma medicação de longo prazo, saber se aquele porcentagem, aquela dose ainda é eficaz, se pode diminuir, se tem que aumentar, para estar realmente garantindo a eficácia da medicação ao paciente. E é também muito importante a comunicação eficaz com a equipe, com o paciente. Se não tem uma comunicação, você pode ir lá, por exemplo, e fazer uma medicação. Aí seu colega não sabe que aquela medicação foi feita. Às vezes o paciente é um paciente que está em estado de coma, não tem como você saber que ele já tomou aquela medicação ou não. Aí também entra a importância da documentação, que a pessoa vai checar no prontuário. Se você não tiver anotado, ela vai fazer a medicação uma segunda vez. Então, é muito importante. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente sempre ter atenção. Para evitarmos esses erros, é muito importante seguirmos os 13 acertos, que são como um manual para a administração correta de medicamentos. Acho que a maioria dos erros acontece por causa da falta de atenção e do costume. A gente está acostumado a fazer uma coisa e acaba que faz ela sempre no automático. Então, a gente não presta real atenção no que está fazendo. Porém, isso é muito perigoso, porque não é só a nossa carreira que está em risco quando a gente faz as coisas no automático, sem prestar muita atenção. É a vida do paciente que está em risco. Porque se você pega uma medicação errada, por falta de atenção, e faz essa medicação no paciente, você pode levar ele até ao óbito. Então, é muito importante a gente estar atento em tudo que a gente está fazendo para preservar a nós e aos nossos pacientes. Os impactos sobre a segurança do paciente podem ser diversos e abrangem várias áreas do cuidado médico. Aqui estão alguns exemplos. Erros de medicação. A administração incorreta de medicamentos pode levar a efeitos adversos para os pacientes. Infecções hospitalares. Infecções adquiridas durante a hospitalização devido à condição inadequada de higiene ou práticas médicas podem aumentar o tempo de internação e o risco de complicação. Procedimentos invasivos. Riscos associados a procedimentos cirúrgicos ou invasivos, como infecções, lesões e complicações pós-operatórias. A comunicação deficiente. Falha na comunicação entre os profissionais de saúde pode levar a erros diagnósticos, tratamento inadequado ou falta de segmento adequado do paciente. Também tem a tecnologia da informação, que é um problema com o sistema de tecnologia que pode afetar a prescrição de medicamentos, registros incorretos ou falta de acesso à informação crítica do paciente. Também tem o cuidado centrado no paciente. Falta de atenção às necessidades individuais do paciente podem resultar em cuidados inadequados, não personalizados ou falta de acompanhamento adequado. Educação do paciente é essencial, pois o paciente mal informado sobre seus tratamentos, medicamentos e cuidados após a alta pode enfrentar problemas de segurança. A segurança do paciente é uma preocupação fundamental em todos os níveis de cuidados de saúde, e medidas estão continuamente sendo desenvolvidas para mitigar esses riscos e melhorar a qualidade de cuidado oferecido.